E agora vamos falar da seleção brasileira que entra em campo hoje, gente. Hoje, pede uma pizza, viu? Para enfrentar a seleção peruana às 9h45 da noite. Quais as expectativas do jogo? Tá aqui, ó, Mané Garrincha. Será que o gramado tá bom ou é por areia igual estava naquele jogo do Galo? Brasil e seleção peruana, 10ª rodada. Eliminatórias da Copa do Mundo. Vai comer pipoca ou pizza nesse jogo, Sara? Ou vai prestar atenção no jogo? Tomara que não deem pizza, né? Essa partida aí, mas... Te botei na cara do gol. Expectativas baixas para esse jogo. No entanto, uma expectativa razoavelmente boa que eu tenho é que o Danilo vai começar no banco, né? Então, o que a gente tanto pedia aqui e comentava depois da vitória sofrida contra o Chile vai acontecer. E eu acho isso importante. Também veremos o Gerson no meio de campo, que entrou muito bem contra o Chile, né? Foi um dos poucos destaques positivos na última partida. Hoje começa como titular. E vamos ver, né, como vai ser essa nova dinâmica da seleção brasileira. Torcedor nunca para, né, de acompanhar. A gente gosta de quebrar a cara. Mas, quem sabe, o Peru é o penúltimo colocado na tabela. Então, assim, tem que exibir um futebol melhor, mas também não vai ser jogo fácil. Vandequinho do meu coração. O técnico Dorival Júnior confirmou a escalação da partida. Vamos mostrar aqui na tela. Nós falamos aqui ontem, tá? Nós falamos aqui. Você faria alguma mudança no time? Ederson, Wanderson, ou seja, não, Danilo tá fora. Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Abner. Eu tô gostando disso aqui. Sim. Eu tô gostando disso aqui. Não é uma equipe tão forte contra o Brasil hoje, né? Aí temos Gerson e Bruno Guimarães. Também tô gostando disso aqui. Aí aqui a gente fica assim, será que vai ser como, né? Porque o Rodrigo, com o Rafinha e com o Savinho, tem muita mobilidade e eles podem inverter posições aqui no ataque. E o Igor Jesus, que é oportunista, feijão com arroz, tem muita possibilidade hoje de fazer gols. O que vocês acharam de tudo isso aqui? Vamos lá, Vandequinho. Se ele colocou o Wanderson com o propósito de ser um lateral mais ofensivo, né? Porque, na verdade, o Danilo estava jogando como terceiro zagueiro, né? Exatamente. Então, se ele colocou o Wanderson com esse ideal, eu acredito que nós vamos ter um volume maior de jogo. Apesar de até o Yuri em off aqui comentou que o Peru ganhou do Uruguai, né? Do Uruguai. Então, mas o que a gente precisa entender é uma evolução desses jogadores ali, o Bruno Guimarães e o Gerson, e com o Rafinha. Tem que ter uma evolução ali, porque o Savinho, no 1 contra 1, ele vai. Não tem problema, entendeu? Ele é tranquilo, ele passa. O problema é quando ele pega na bola e não tem um, tem dois. Geralmente é o que está acontecendo com os jogadores de frente, tanto com o Rodrigo quanto o Rafinha. Quando ele vai, se ele dribla um, tem outro. Sim. Mas quando tem um, você vê que no gol foi assim, ele faz o drible e passa para o Igor Jesus fazer o gol. Olha só que observação interessante, Yuri, que fez o Vanderlei. O Wanderson subindo para apoiar. O Gerson também sabe fazer isso, mas tem um alto poder de marcação e pode compor, pode fechar aqui as subidas dele como lateral quando ele estiver fazendo um ala. E o Savinho vai prender o marcador lá na frente. Então, isso que o Vanderlei falou é muito pertinente. Você acha que esse time aqui está legal e essa observação também confere com esse pensamento aqui, se a gente olhar todo esse desenho tático que a gente pelo menos está vendo aqui na teoria. Na prática a gente não sabe, mas na teoria. É isso mesmo que vai acontecer durante o jogo? Eu colocaria de cara aí o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, eu acho que ali no lugar ali do Rafinha, por exemplo, o Savinho, o Rodrigo jogando nas pontas, o Savinho ali com o Matheus Pereira, eu acho que daria mais liga ali o Matheus Pereira, ainda mais que o Dorival Júnior elogiou demais os passes do Matheus Pereira, o Matheus Pereira enfiando essas bolas ali na frente. Talvez eu entraria ali com o Matheus Pereira nesse meio de campo ali da seleção brasileira para a partida de logo mais. Beleza, e o Dorival Júnior comentou sobre este novo momento da seleção, com jogadores jovens e outros que atuam no futebol brasileiro, visando um futuro de seleção. Vamos ver o que disse o professor. Eu acho que todos aqueles que vêm nos mostrando coisas positivas no Campeonato Brasileiro, em algum momento nós estamos procurando observá-los mais de perto, dando aí uma oportunidade. É por isso que eu falo, esse processo ele é muito complicado,
em você renovar e gerar resultados. A necessidade é muito grande pelo momento que nós estamos, pela posição que nós estamos na tabela de classificação e ao mesmo tempo, tendo que encontrar um equilíbrio para uma equipe que ela é cobrada em todos os aspectos, em todos os sentidos. E com tudo isso ainda proporcionando a alguns jovens um primeiro momento, uma primeira oportunidade. Eu acho que esse trabalho tem que continuar dessa maneira, até porque nós temos o momento atual dentro das necessidades e temos aquilo que planejamos aí para um futuro próximo. Temos que olhar lá na frente sem antes confirmarmos aqui atrás? Não, é natural que não. Mas dentro do possível está sendo feito com calma, com tranquilidade, tentando observar a maioria desses jogadores. Eu acho que é tudo que nós podemos fazer nesse instante. Mas o principal é focarmos em cima de resultados imediatos e a estruturação dessa equipe, o que talvez seja o fator principal. Planejamento e o imediatismo são duas coisas que não conversam, né? Mas hoje a seleção brasileira tem que ir para o imediatismo, senão não vai classificar nessa área. Exatamente. E passa por uma questão importante que, assim, tem que mostrar o mínimo de um bom futebol, sabe? O que o torcedor espera e a imprensa também, o que o torcedor e a imprensa esperam é isso, é o mínimo de um futebol. Tem ótimas peças ali, ao meu ver, tem mão de obra, eu já disse aqui. O que talvez não acontece, o que não acontece hoje é que não existe um encaixe entre essas peças. E a seleção é um momento que você corre esse risco. Você, beleza, pega os melhores, mas não necessariamente você juntando os melhores, você vai ter a porção perfeita de um time perfeito para um futebol. Então você tem que encaixar essas peças muito bem, peças que conversem entre si. Senão vai cada um fazer só a sua função como melhor. Dentro dos clubes, cada um faz seu papel, mas na seleção tem que fazer um sentido, tem que conectar. Pois é, o Dorival Júnior também rebateu algumas críticas que a seleção vem sofrendo e falou sobre uma matéria antiga criticando Zico e Falcão. Vamos ver o que ele disse. As pessoas não têm ideia, às vezes, do que é um grupo, a necessidade da formação, a sustentação que passe pela presença de alguns elementos importantes e que tenha essa responsabilidade. Eu me lembro outro dia, lendo uma matéria, e estou vendo aqui o Júnior do meu lado, onde alguns membros da imprensa apontavam o baixo nível da seleção brasileira. Um nível muito baixo para tudo que representava o futebol brasileiro até aquele momento. E, de repente, ele falou, só que eu não estou falando da seleção atual. A imagem foi aberta e tínhamos aqui atrás Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e Zé Sérgio. Tem uma matéria aí, vocês podem achá-la. O Eduardo sabe do que eu estou falando. Vocês podem achá-la. E eram contestações em relação à caída de rendimento da nossa seleção, que nós não tínhamos mais craques naquele momento. Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão e Zé Sérgio. Nós não tínhamos mais craques. Essa era a abordagem inicial. Então é para vocês verem que parece que passam anos e nós continuamos batendo as mesmas teclas. A única coisa que eu sinto, e aqui não é desabafo, não é nada disso, o que eu quero é o crescimento do futebol brasileiro e nós vamos alcançar tudo isso. Ô, senhor Vanderlei, aqui ó, rolei para você de primeira, você domina e chuta. Fala para mim o seguinte, se os jogadores que estão em campo não são bagres, como a Sara estava colocando para a gente aqui, não são jogadores ruins, mas são craques, segundo a nossa visão, o problema não está então em quem os comanda, não? Conta para mim. Não, eu falo que é o comando por quê? Porque, na verdade, quando você escala 11 jogadores e você faz uma formação tática, na verdade, você quer que eles se completam. Esse é o grande segredo do futebol. Não adianta você ter 3, 4, 5 craques se eles não se conversam dentro de campo. Cada um vai querer fazer o que sabe fazer. Mas o grande segredo é ele fazer com que esses jogadores aprendam a jogar junto, que é o que aquela seleção que ele mostrou ali, daqueles caras, Sócrates, Zico, Cerezo, Falcão, era isso.
Eles aprenderam a jogar junto. Mas se não fizer, meu amigo, já era. Não vai, né?